Muitos falam de fé como quem fala de um objeto que se pode pegar na mão, mostrar aos outros e guardar na estante como um troféu. Mas a fé não é isso. Fé não é palavra bonita repetida em público, nem tradição herdada sem reflexão. A fé verdadeira é força invisível que transforma a vida de dentro para fora. É chama que consome ilusões, queima máscaras e renova tudo o que toca. E esse é o ponto. A fé que não transforma não é fé, é apenas discurso. Vivemos tempos em que a palavra fé é usada de forma banal. Está em camisetas, adesivos de carro, slogans e até em propagandas. Mas no fundo, o coração humano continua vazio, aflito, perdido. Isso acontece porque a fé virou rótulo, não experiência. Muitos dizem, eu tenho fé, enquanto vivem no desespero, na dúvida constante, na prisão do medo. Outros proclamam sua fé em voz alta, mas no íntimo não acreditam sequer que podem mudar. Essa contradição revela o quanto estamos distantes da essência da fé. A verdadeira fé é movimento, é decisão de confiar, mesmo quando os olhos não enxergam. É como a raiz de uma árvore que cresce em silêncio no subsolo, invisível, mas sustentando toda a vida que aparece acima da terra. A raiz é fé, o fruto é transformação. Se não há transformação é porque não há raiz. Por isso, não basta dizer que acredita, é preciso deixar que a fé se torne ação concreta, escolha diária, fundamento invisível que sustenta sua jornada. Transformação não é um conceito abstrato, é mudança real, é quando o homem orgulhoso aprende a se humilhar e servir, é quando o coração ferido aprende a perdoar, é quando o viciado em culpas e vícios aprende a soltar as correntes e recomeçar. Transformação é prova viva de que a fé existe, é como fogo, não se pode tocar o fogo sem sentir calor. Não se pode viver a fé sem ver mudança, mas há um detalhe essencial: transformação não vem sem resistência. O ego odeia ser confrontado. Ele quer manter o velho, sustentar as aparências, alimentar os vícios ocultos. Quando a fé chega, o ego se sente ameaçado. É por isso que muitos preferem rezar no automático, frequentar templos por hábito, falar de Deus em público, mas viver como se ele não existisse em segredo. Porque é mais fácil viver na superfície do que mergulhar no fogo da fé que queima e exige renúncia. E aqui está o chamado. Você precisa decidir se quer apenas usar a palavra fé ou viver a fé que transforma. Não existe meio termo. A fé viva exige entrega, confiança, abandono de controle. Significa deixar Deus ser Deus em sua vida. Significa soltar as rédeas, mesmo quando tudo parece incerto. O que parece loucura aos olhos humanos é a verdadeira sabedoria do céu, porque a fé não se apoia em lógicas humanas, mas no poder invisível que sustenta o universo. Transformação e fé caminham juntas. Não existe fé verdadeira que não produza mudança, assim como não existe transformação verdadeira sem raiz na fé. Essa é a grande diferença entre religião e espiritualidade. Religião pode repetir palavras e tradições. Espiritualidade autêntica exige transformação. E essa transformação não é apenas moral ou superficial, é profunda, alcança camadas que nem você sabia que existiam. É cura da mente, libertação do coração, alinhamento do espírito. A fé transforma porque muda a forma como você enxerga a vida. Antes, você via problemas como fardos insuportáveis. Depois, você começa a vê-los como treinamentos para fortalecer a alma. Antes, você via pessoas como inimigos ou obstáculos. Depois, aprende a vê-las como mestres, cada uma trazendo lições específicas. Antes, você via o futuro como ameaça. Depois, enxerga como promessa. Essa mudança de visão é prova de que a fé
não é apenas crença, mas chave que abre novas perspectivas. No entanto, é preciso entender que a transformação pela fé não acontece sem processo. O barro não vira vaso de um dia para o outro. Ele precisa ser moldado, pressionado, queimado no fogo. Da mesma forma, a alma humana precisa passar por processos de desconforto e provação. A fé não elimina as provas, mas dá sentido a elas. O deserto não deixa de existir porque você tem fé, mas a fé faz o deserto se transformar em caminho. Muitos pedem milagres sem querer transformação. Querem que Deus resolva problemas externos sem tocar em feridas internas. Mas Deus não negocia superficialidades. Ele sabe que a verdadeira vitória não é ganhar algo fora, mas se tornar alguém novo por dentro. É por isso que tantas orações parecem não ser respondidas, porque pedem soluções, mas não pedem transformação. E Deus está mais interessado em moldar seu coração do que em atender desejos passageiros. A fé exige que você se exponha à verdade. Não dá para ter fé de verdade e continuar mentindo para si mesmo. Não dá para dizer que confia em Deus enquanto vive escravizado pela ansiedade. Não dá para afirmar que acredita no amor enquanto alimenta rancores secretos. A fé é luz e a luz expõe. Ela mostra sombras, não para condenar, mas para curar. É esse confronto que gera a reconstrução interior. A transformação pela fé é também libertação. Libertação da necessidade de controlar tudo, da obsessão pelo futuro, da prisão das opiniões alheias. É libertação do peso da culpa e da vergonha. A fé não apaga o passado, mas ressignifica. Ela mostra que nada foi em vão, que cada erro pode se tornar aprendizado, que cada queda pode se tornar testemunho. É a fé que transforma ruínas em fundamentos para algo maior. Por isso, quem vive pela fé não teme recomeçar. Não importa quantas vezes tenha caído, sempre pode se levantar, porque a fé aponta para um Deus que não desiste. A transformação não é resultado da força humana, mas da graça divina. A fé abre a porta, a graça faz o resto. Você não precisa ser forte o tempo todo, precisa apenas crer e se render. A fé verdadeira sempre atrai a ação divina. O mundo precisa desesperadamente de exemplos vivos de fé transformadora. Palavras já não bastam. O mundo está cansado de discursos bonitos e promessas vazias. O que o mundo busca são vidas transformadas que se tornam testemunho vivo de que Deus é real. Quando alguém olha para você e vê mudança verdadeira, essa é a maior pregação que pode existir, porque a transformação é incontestável. Você foi chamado para viver essa transformação, não para repetir tradições, mas para ser prova viva de que a fé é real. A fé que te levanta, que te cura, que te molda, que te fortalece. A fé que te faz caminhar mesmo sem entender, que te mantém firme mesmo no fogo. Essa fé é dom de Deus, mas precisa da sua escolha. Escolha confiar, escolha entregar, escolha viver não de aparência, mas de essência. A transformação pela fé é como um processo de lapidação. A pedra bruta não revela sua beleza de imediato. Ela precisa ser trabalhada, cortada, polida. Assim é a alma humana diante de Deus. Quando a fé chega, ela começa a expor os cantos duros, as arestas afiadas, os excessos que precisam ser retirados. O processo não é confortável, mas é necessário. O que antes parecia parte de você, agora precisa ser deixado para trás. E é aí que muitos desistem, porque confiam em Deus apenas até o ponto em que não precisam abrir mão do que amam no mundo. Mas a fé verdadeira exige renúncia. Não há transformação sem deixar o velho para trás. Aquele que quer ser novo, mas insiste em carregar as mesmas correntes,
continuará preso. A fé é a chave que abre a porta da prisão, mas é você quem precisa sair. Deus pode te chamar, te atrair, te dar a força, mas não pode caminhar por você. A decisão é sua. É por isso que a fé é tão poderosa. Ela devolve o homem à sua responsabilidade, tirando-o do papel de vítima. Quem vive pela fé entende que não está condenado pelas circunstâncias, mas convidado a atravessá-las. A fé também exige constância. Não é algo que você pratica apenas no domingo ou quando tudo vai mal. Ela precisa ser alimento diário. A transformação não acontece porque você acreditou uma vez. Acontece porque você decidiu acreditar todos os dias, mesmo quando as evidências dizem o contrário. Essa constância é o que separa aqueles que apenas falam de fé dos que vivem pela fé. O homem constante não é aquele que nunca sente medo, mas aquele que escolhe crer apesar do medo. É importante compreender que a fé não se baseia em sentimentos. Muitas vezes você não sentirá nada. Vai orar e parecer que fala com o vazio. Vai ler palavras sagradas e não sentir emoção alguma. Vai viver dias em que o céu parece fechado. Mas a fé não depende do que você sente, depende do que você decide. E é nesse ponto que a transformação acontece, quando você aprende a não viver pelo que sente, mas pelo que crê. A fé molda não apenas sua visão espiritual, mas também suas escolhas práticas. Quem crê começa a viver diferente. As palavras mudam, as atitudes mudam, os relacionamentos mudam. A fé não é algo invisível sem impacto, ela gera frutos visíveis. E esses frutos se manifestam em compaixão, paciência, humildade e domínio próprio. Não são virtudes produzidas pela força de vontade humana, mas pelo Espírito que age em quem se rende. Transformação pela fé também é cura. Muitos carregam feridas emocionais profundas, traumas, rejeições, dores da infância. Tentam escondê-las atrás de sorrisos ou conquistas, mas continuam sangrando por dentro. A fé verdadeira penetra onde nenhum remédio humano alcança. Ela toca o íntimo, revela o que estava oculto e traz cura que ultrapassa explicações racionais. A fé não apaga o passado, mas coloca bálsamo sobre ele, permitindo que a dor deixe de ser ferida e se torne cicatriz que conta uma história de superação. Outro aspecto essencial da transformação é a libertação do medo da morte. O medo da finitude é a raiz de muitos outros medos. É ele que alimenta a ansiedade, a ganância, o apego doentio. Mas quando a fé desperta, você entende que a vida não termina aqui. Percebe que existe algo além, maior, eterno. Essa consciência liberta do desespero e dá coragem para viver de forma plena. Quem tem fé verdadeira não vive preso ao amanhã, mas caminha com confiança no hoje. A fé também gera esperança, e esperança não é otimismo ingênuo, não é fechar os olhos para a realidade e fingir que está tudo bem. Esperança é olhar para o caos e acreditar que ainda há propósito. É ver a escuridão, mas confiar que a luz virá. É estar no fundo do poço e já enxergar a saída. Essa esperança é força espiritual que sustenta nos dias mais difíceis. É alimento invisível que mantém a alma viva. A transformação pela fé nos chama a uma vida de serviço, porque não basta ser curado, é preciso curar. Não basta ser libertado, é preciso libertar. Quem recebe a fé verdadeira não pode guardá-la apenas para si. Ela se expande, transborda, alcança outros. E esse é um dos maiores sinais de transformação, quando sua vida passa a ser bênção para a vida de outros. Não se trata apenas de palavras, mas de presença. Muitas vezes, sua simples presença já carrega paz e luz porque sua alma foi transformada. A fé também gera discernimento. Quem crê de verdade começa a perceber enganos que antes pareciam normais. As ilusões do mundo
perdem força, as mentiras se tornam evidentes, a alma passa a enxergar além das aparências. Esse discernimento é fruto da transformação, é como acordar de um sonho e perceber que estava vivendo anestesiado. A fé abre os olhos para a realidade espiritual, revelando que o que é visível é apenas parte da história. A transformação pela fé exige perseverança. Não é um evento único, mas uma jornada. Haverá dias de fraqueza, quedas, dúvidas. Mas cada vez que você se levanta, a fé cresce. Cada vez que decide continuar, mesmo cansado, a fé se fortalece. A transformação não acontece porque você nunca falhou, mas porque nunca desistiu. Essa perseverança é testemunho vivo de que a fé está enraizada. Por fim, a fé transforma porque conecta você diretamente à fonte. Não há intermediários capazes de substituir esse encontro. Não é a palavra de homens que sustenta, mas a voz de Deus no íntimo. Essa voz é suave, mas firme. Ela não grita, mas sussurra. E quem aprende a ouvir essa voz encontra direção, força e sentido para a vida. A transformação acontece quando você deixa de buscar apenas respostas externas e passa a ouvir essa voz dentro de si. Hoje, o chamado é claro: deixe de viver uma fé de palavras e passe a viver uma fé de vida. Não basta dizer que acredita, é preciso se transformar. Não basta conhecer conceitos, é preciso encarnar a verdade. Não basta pedir milagres, é preciso permitir que Deus refaça seu coração. A fé que apenas fala não muda nada, mas a fé que se entrega, confia e age, essa sim reconstrói mundos. Que essa mensagem desperte em você a coragem de abandonar a fé superficial e abraçar a fé que transforma. Não se trata de religião, mas de relação viva. Não se trata de aparência, mas de essência. A transformação está disponível. A decisão é sua. Abra seu coração, entregue-se ao processo e permita que a chama da fé consuma tudo o que é velho, para que um novo ser nasça dentro de você.